Olá, eu sou o Daniel Gomes, bem-vindo a mais um episódio do Rumo ao Sucesso by One, o podcast tem como missão transformar a visão do que é o sucesso. Hoje tenho comigo o Luís Fernando, bem-vindo Luís. Pau. O Luís Fernando é especialista em desenvolvimento pessoal, mudança comportamental e estratégias para alcançar a mestria. Já treinou mais de 150 mil pessoas em Portugal, à parte eu já fui uma delas. E como apaixonado pelo desenvolvimento pessoal, leva para os eventos que facilitam uma energia capaz de gerar transformação e transmitir conteúdo de alto valor. Até hoje dedicou mais de 14 anos da sua vida ao estudo e à aplicação das melhores estratégias e ferramentas para os seus clientes, mentorados, companhias de viagem, que possam transformar por completo os seus resultados, e é essa a jornada. Acredita que o melhor investimento que podemos fazer é aquele que fazemos no nosso desenvolvimento pessoal, e ainda autor dos livros A Melhor Coisa que Me Aconteceu e A Universidade Secreta. Luís, muito bem-vindo, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Obrigado, Daniel. E vou começar aqui por Deixa-me dizer uma coisa. Força. Então, fui eu que te mandei essa apresentação, como tu sabes, e está aí 14 anos, mas não é 14, é 17. Eu tenho que atualizar isso. Há mais de 17 anos que eu estou na área do desenvolvimento pessoal. Boa. Por isso já estou perto dos 20 anos a trabalhar nesta área ou mergulhado nesta área. Boa. Então agora, e para mim é um privilégio estar aqui também a podermos ter este episódio. Obrigado, já nos conhecemos há algum tempo, eu já conheço um pouco da tua história, até porque partilhas regularmente nos eventos e felizmente tive já... Tu estavas a dizer que já foste um dos alunos ou de pessoas que trabalhou, sim, mas está na hora de voltar também. É verdade. Vai lá, continua. É verdade. E é verdade, olha, sou o primeiro a admitir aqui, e partilhava isso com a Bruna, na vinda para aqui. A Bruna faz parte da nossa equipa, para quem ainda não conhece, eu já falei muitas vezes da Bruna nos podcasts e nunca disse quem é. E vinha a falar com ela até como é que nos conhecemos, como é que eu comecei a trabalhar o desenvolvimento pessoal, e também veio o pensamento que nos últimos anos estou muito mais ligado ao desenvolvimento profissional do que pessoal. Claro que eu continuo a ler e a colocar-me humildemente em causa todos os dias para evoluir, mas no sentido de me sentar na cadeira do desenvolvimento pessoal, não, mas já vou ter que criar aqui o compromisso. Pode ser que falemos qualquer coisa aqui no final deste podcast. É isso, ok, vamos a isso. Então, conta-nos lá, Luís, quem é o Luís, como é que surgiste do desenvolvimento pessoal na tua vida? Olha, então surgiu há mais de 17 anos atrás. Eu sou licenciado em Educação Física e Desporto. Essa é a minha área de base. Estudei na UTAD, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real. Gosto muito de Trás-os-Montes e passei lá 5 anos da minha vida. Não só 5 anos, porque depois continuei lá. Claro. Mas então, depois de sair da universidade, eu comecei a dar aulas de Educação Física e deparei-me com algo que eu não estava à espera, que foi, eu não queria fazer aquilo. Então eu tive 14 ou 15 ou 16 anos a estudar para ser algo, e depois quando dei a minha primeira aula, em Santa Maria da Feira, na Escola de Milheiros de Poiás, eu percebi que não era isso que eu queria fazer. Então foi um choque muito grande para mim, e felizmente lá o meu pai me forçou a escolher outro caminho, e eu tornei-me personal trainer. E ao tornar-me personal trainer comecei a trabalhar no Homes Place. Era uma coisa que eu não queria fazer, eu não queria ser personal trainer, mas isso aconteceu. Comecei a trabalhar no Homes Place e foi aí que eu me deparei com o desenvolvimento pessoal, que eu não fazia a mínima ideia que existia. Eu não sabia que existia essa área, não sabia o que é que era, e a primeira vez que eu me deparei com o desenvolvimento pessoal, a sensação que eu tive foi, isto é uma charlatanice, isto é um engano, isto é só uma seita, isto é só pessoal a tentar enganar outros. Isto foi a primeira sensação que eu tive. E a primeira reação que eu tive a isso foi uma reação de fecho. Ou seja, não permiti que isso entrasse dentro de mim, não concebi a ideia que poderia ser algo que funcionasse para as pessoas. Por causa da minha história familiar, por causa das minhas crenças e tudo mais. Felizmente, houve algo que aconteceu que fez com que eu pudesse abrir-me ao desenvolvimento pessoal. E aquilo, agora que estamos aqui a falar, eu já contei tantas vezes isto, acho que é a primeira vez que eu estou a tomar consciência. Aquilo que verdadeiramente fez diferença foi, de facto, o ambiente em que eu estava inserido. Porque o ambiente em que eu estava inserido eram pessoas que liam livros, iam a eventos de desenvolvimento pessoal. Eu tinha managers ou chefes, líderes da minha equipa que me ofereciam livros de desenvolvimento pessoal para eu ler quando eu ia de férias. Então, esse ambiente acabou por fazer em algum momento um clique para eu, caraças, isto é uma área que eu posso trabalhar, que eu posso desenvolver, que eu posso mergulhar, que eu posso abraçar. Então, isso aconteceu há mais de 17 anos e meio, mais coisa, menos coisa, e a partir daí a minha vida nunca mais foi a mesma. Mais tarde, eu percebi também que isso estava relacionado com uma das coisas que aconteceu na minha vida, que foi o falecimento da minha mãe quando eu tinha 14 anos, e que ao longo de vários anos eu sofri com isso. Então, quando eu entrei no desenvolvimento pessoal, eu percebi que era possível trabalhar isso. Hoje em dia, no meu entendimento, eu acredito que por causa disso o desenvolvimento pessoal também veio até mim, porque como eu sofri durante vários anos da minha vida e era muito limitado por causa disso,
o desenvolvimento pessoal ajudou-me a curar um monte de coisas, a crescer num monte de coisas e, só para finalizar a história, depois eu comecei a crescer no Homes Place, tornei-me manager de equipas de personal trainers, alcançarmos primeiro lugar a nível nacional de vendas e depois tomei a decisão de ser empreendedor. Isso é outra história que se calhar podemos falar um pouco mais acerca disso. Estavas a falar, eu estava aqui também a ter um insight que é engraçado, que as pessoas que trabalham na área das vendas são muitas vezes muito mais puxados para a área do desenvolvimento pessoal do que se calhar outro tipo de áreas mais, vamos chamar de administrativa, sem sentido pejorativo aqui associado. Fugindo aqui um bocadinho à conversa, mas isso será porque? Ela está pelo ambiente em que as pessoas se revêem, pelas dificuldades também que a área das vendas tem, da resiliência constante que é necessário. Porque achas que isso acontece? E a ti te aconteceu, não é? Sim, eu acho que uma grande razão é por causa da quantidade de crenças que existem na área das vendas, que nos limitam. E há duas grandes crenças fundamentais nas áreas das vendas. Uma delas é que os vendedores são enganadores, que os vendedores são vigaristas, que só quer vender, que só se quer aproveitar, ou seja, vender é mau, vender não é bom, vender é enganar. Isto é uma grande crença limitadora na sociedade, porque de facto há pessoas que vendem a enganar, de facto há pessoas que não fazem um bom trabalho, como em qualquer profissão e em qualquer área. Claro. E também há vendedores profissionais que fazem um bom trabalho, que se preocupam com as pessoas, que querem realmente gerar um bom resultado. Mas esse é um grande foco de limitação. O outro é a limitação em relação ao dinheiro. Porque vendas implica dinheiro. Vendas implica trocar relação com dinheiro e troca de dinheiro por um serviço ou um produto. E tudo que implica dinheiro vai disputar o quê? Crenças limitadoras acerca de dinheiro. Então, crenças limitadoras acerca de dinheiro, limitação acerca de dinheiro. Então, estes grandes dois focos, vendas e dinheiro, despoletam um conjunto dentro das pessoas, um conjunto de coisas dentro das pessoas, que é um grande desafio para a parte das vendas. Eu próprio, quando comecei a vender, fui para o Homes Place como personal trainer. O primeiro serviço que eu vendi era um serviço que custava 256 euros. Eu acho que era 0,66, nem tenho a certeza. Então, há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás. Então era uma vez por semana, treinar, e era 256 euros. E a primeira vez que eu me sentei em frente a uma pessoa para lhe dizer o preço, eu não consegui dizer. Eu sentei, dei-lhe o treino, fiz a avaliação, sentei-me e comecei a preparar as coisas. Olha, então, para treinar comigo, depois falamos para a semana. E pus assim o plano de treino para a pessoa e eu não consegui dizer o valor. Porquê? Porque eu estava carregado de crenças financeiras, de venda. Eu ouvi toda a minha vida. Os vendedores são todos vigaristas. Eu ouvi toda a minha vida. Claro. Tem dinheiro como lixo. Está podre de rico. Dinheiro. E as neiras aqui no meio que eu não vou dizer aqui no podcast. Então, tudo isso faz com que vender seja um desafio. Sim. Vender é um desafio à rejeição. É um desafio a sentir-me desconfortável. É um desafio em falarmos aqui e sempre que alguém começa a vender alguma coisa, há qualquer coisa na energia. Se eu começo agora a vender-te aqui um evento meu e a dizer tens que ir trabalhar, tens que ir fazer, custa X, é tipo, é desconforto, a pessoa está... Então é um desafio vender. Como é que eu vou fugir disto? E a pessoa, ela precisa de se desenvolver para vender melhor. Então, por isso é que eu acho que na área das vendas é uma área que acaba por atrair o trabalho em nós. Porque se eu olhar para mim, perceber o que é que me limita, entender que eu tenho um conjunto de bloqueios e conseguir desbloquear isso, é uma coisa mágica. Muito engraçado o que estás a dizer e agora partilhar um pouco, né? Já fiz eventos contigo e lembro-me que nomeadamente uma certificação em coaching que fiz contigo, o meu objetivo de ir a essa certificação, lembro perfeitamente, é conseguir comunicar melhor, e depois na realidade o que acontece é exatamente o oposto, é entendermos que o que é que se passa connosco, que assim vai ajudar-nos com os outros. Eu por acaso estavas a falar e eu estava aqui a ter lá está mais ou menos um insight, que é, eu tive muita sorte, porque eu cresci numa família de vendedores. Muito bom. É verdade, nunca tinha pensado nisto. O meu pai foi vendedor a vida toda, a minha mãe tinha um negócio, e eles ouvem o podcast, vão ficar todos orgulhosos com isso. E a verdade é essa, ou seja, no meu seio familiar nunca houve essa questão de vender é mau. Porque era o que eles faziam. Muito bom. Engraçado. Muito bom. Claro. Ou seja, no teu seio familiar, provavelmente, porque existem todos, havia outro tipo de limitações e crenças limitadoras de alguém que está no terreno. Sim. Porque também cria isso. Sim. E tu, enquanto ser, na minha visão, para mim, os filhos são upgrades dos pais, claro. E como ser upgrade dos teus pais, vais olhando para isso e lidando com isso e transmutando isso. Sim. Mas há um conjunto... Falaste aí algumas delas há pouco, nomeadamente o que as pessoas têm, ou os valores que às vezes que achamos que as pessoas têm, aquilo tem um determinado valores diferentes dos nossos, como falar bens materiais, etc. Certo. Isso sim, são coisas que surgiam constantemente e que são coisas que eu tive que trabalhar ao longo do tempo e que hoje em dia ainda preciso trabalhar, mas já tenho o tal upgrade que tu falaste agora.
Voltando aqui agora à tua conversa, à tua história que desviámos um pouco. Tu entras em contacto com o mundo do desenvolvimento pessoal e como é que depois se dá este salto que hoje em dia dá o resultado que temos aqui, não é? Entre aspas, que é, ok, agora vou fazer do desenvolvimento pessoal a minha vida e não só trabalhar o desenvolvimento pessoal para me ajudar no meu processo pessoal e profissional. Estou-me a arrepiar enquanto estás a perguntar isso. Foi preciso um salto de fé. Foi salto de fé. A minha experiência e a minha história é esta. Eu saltei de cabeça para um poço que eu não sabia o que é que ia acontecer. Então, normalmente, há tipicamente dois perfis de pessoas que transitam para a área do empreendedorismo. Tirando quem começa logo como empreendedor por causa da família e tudo bem. Ou por causa da sua identidade, já num conjunto de construções. Mas quem se torna empreendedor proveniente de ser uma pessoa que colabora para uma empresa, normalmente há dois grandes caminhos típicos. Um deles é a pessoa manda-se a maluco, não sabe o que é que vai acontecer, vai ficar sem dinheiro, vai bater a cabeça nas paredes, esse foi o meu caminho, tá? Ou não tinha filhos, não tinha família, estava à vontade, sim, não é? Também, que isso condiciona, não é? A outra é a pessoa ir fazendo essa transição. Ela arranja alguma coisa ao fim de semana, ela trabalha ao final dos dias, começa a empreender e começa a perceber que tem um retorno que pode fazer com que ela seja apenas empreendedor se é uma coisa que ela queira. A minha foi o salto de fé, foi o salto de cabeça e foi à maluca. Então, eu trabalhei no Homes Place durante 7 ou 8 anos e tornei-me manager e tudo mais. Eu trabalhava muito em mim, comecei a trabalhar de uma forma muito obsessiva em mim, porque eu sou muito obsessivo no sentido de adorar esta área. Esta é a minha vida, é o meu sangue, não é? Eu respiro isto. E sou muito feliz com isso, consegui encontrar isto dentro de mim. E aquilo que aconteceu foi, ao trabalhar-me, chegou a um ponto que eu percebi, eu quero ser empreendedor, mas eu não sei como ser. Eu não sei como é que vai ser e eu não faço a mínima ideia. Então eu continuava a fazer eventos, eu continuava a desenvolver. Até que fui a um evento. Queres acreditar que nós estávamos a falar, antes de começar aqui o encontro acerca dessa cidade, antes de começar aqui o podcast, em Las Vegas. Fui a um evento, falaste de Las Vegas, antes de começarmos o podcast. Não vou dizer porquê, mas falar. Fui a Las Vegas fazer um evento, e nesse evento de desenvolvimento pessoal, que era um evento, na verdade, até financeiro, chamava-se Business Mastery, do Anthony Robbins, eu estava rodeado de multimilionários, eu não tinha dinheiro nenhum, eu estava na bancarrota praticamente. Eu tinha decidido nesse ano investir todo o meu dinheiro no meu desenvolvimento pessoal. Eu tinha 23 mil euros. Na minha conta, eu consegui juntar 23 mil euros ao longo de 7, 8 anos. E eu estava na dúvida entre tomar a decisão, compro um Audi ou invisto em mim? E eu andava a ver ou um Audi ou um Série 1, ou o Audi A3 ou o Série 1. Eu andava a ver eu lembro-me que era 25 mil, 30 mil, e eu estava naquela, peço um empréstimo para comprar. E eu disse, não, eu vou investir tudo em mim. E nesse ano, eu investi os 23 mil euros em mim. E fiz viagens, cursos, formações. Eu não recomendo, por isso é que eu estava a dizer, é de cabeça, não é? O que é que aconteceu? Ao final deste ano de investir esses 23 mil euros em mim, eu fui a este evento em Las Vegas. E em Las Vegas estou no evento cheio de multimilionários, pessoal a faturar, centenas de milhões. E eu estava a gastar os meus últimos 23 mil euros sem saber o que é que ia fazer, em continuar a trabalhar no Homes Place e a receber o meu salário. E eu estava Jesus, o que é que eu vou fazer? E saio no terceiro dia, no break, e vou falar com uma pessoa que estava lá, era coach, não é? lá do processo. E ela faz-me 2 ou 3 perguntas. E ela pergunta, coisas simples, o que é que tu queres? E depois mais uma outra pergunta, e depois pergunta, e o que é preciso para isso? E eu respondo-lhe assim, demitir-me. E ela, take it easy, you don't need that. E eu, preciso, eu vou-me demitir, e é já! Mandei um e-mail, quando cheguei a Portugal, demiti-me no meu local de trabalho, e mandei-me de cabeça, esta foi a história, e mandei-me de cabeça para a área do empreendedorismo. Atenção, depois de gastar os 23 mil euros. Sem plano em concreto. Sem plano em concreto. Não foi bem os 23, eu tinha 1.000 e tal euros ou 2.000 euros. Sim. Abri a empresa, saí do Homes Place, demiti-me no meu local de trabalho, mandei-me de cabeça e ao final de um ano, enquanto empreendedor, estava a fechar a empresa na bancarrota, a pedir dinheiro emprestado ao meu pai e aos meus amigos para pagar as minhas dívidas. Então esta foi a história do início. Algumas pessoas que nos ouvem a esta altura que estão tentadas a dizer assim, valia mais ter comprado o BMW. Vendias o BMW, ainda tinhas algum dinheiro. Nem pensar, ainda bem que eu fiz isto na minha vida. Cada um tem a sua história e é por alguma razão. Claro que sim. Não, mas mas para mim foi um salto de fé, sem saber o que fazer e aprender nos trambolhões. Tinhas feito o mesmo hoje em dia? Totalmente, não mudava nada por causa da aprendizagem, não é? Sim, e o que aconteceu hoje. Claro.
E foi muito bom. Repara, Daniel, eu no primeiro ano, eu abri uma empresa que se chamava Luís Fernando Personal Development. Vê lá, eu estava com ideias de internacionalizar. Hoje em dia tenho uma ideia completamente diferente em relação a isso. Mas abri, pus esse nome e durante um ano eu fazia eventos nos hotéis e eu tinha que pagar do meu bolso pessoal, que não tinha quase nada, os hotéis. Imagina, chegas ao final de um evento, chegas à recepção do hotel para pagar o evento. Pagar o evento, tu tiveste a facilitar. E tenho que sacar o cartão pessoal para pagar o evento, porque a minha empresa não tem dinheiro e eu nem sequer fiz dinheiro com o evento para pagar. Então, tipo, saco o meu cartão pessoal que já só tem 400 euros, quanto é que é? 200. Ok, aqui está. Então foi esse processo que eu passei. Isto deu muita estaleca. Hoje de consciência, da forma como consigo gerir a empresa. Não foi só isto, claro. Há todo um trajeto em relação a isso, porque isto já foi há mais de 10 anos atrás. É engraçado que o que estás aí a dizer, há muitos empresários que falam aqui disso e normalmente, estavas a falar há pouco, eu estava a passar na minha cabeça, as pessoas já passaram aqui pelo podcast, hasta algumas começaram o negócio em part-time, os outros que se lançam de cabeça, mas há algo que é mais ou menos comum, que é nunca corre bem a primeira. Mas para mim já foi essa primeira, por isso agora pode correr bem à vontade. Não, quando ouvimos outros podcasts, género, é normal que isso aconteça. Quando tu chegas a esse momento e tens 200, 400 euros, passou-te pela cabeça desistir? Passou. Eu quando terminei esse ano que foi o meu primeiro ano enquanto empreendedor e fiquei com dívidas, o meu pai teve que me pagar, nesse momento eu terminei a empresa, fechei a empresa, fiquei em bancarrota e terminei o meu noivado. Então eu estava noivo, terminei o meu noivado, terminou o meu relacionamento, eu não tinha trabalho, eu não tinha nada, eu perdi tipo propósito de vida. Eu tive que estar a morar em casa do meu pai descobriu quando andava a comer só arroz com brócolis, que eu não tinha dinheiro para comer, e eu ficava muitas vezes em casa da minha noiva, por isso é que, em casa da mãe da minha noiva, por isso é que aquilo não acabou por não funcionar, ok? Não era só por isso, mas foi uma das razões, não é? Eu não conseguia, não é? Eu não estava a conseguir. E ao final desse ano, foi tudo por água abaixo. Então eu entrei num modo depressivo, com pensamentos suicidas, a pensar que já não queria estar aqui, que não fazia nenhum sentido, e foi o único momento da minha vida que eu, por uns breves dias, semanas, se calhar um mês ou o quê, que desacreditei do desenvolvimento pessoal. Porque eu já trabalhava em mim há 7, 8 anos. Sim, é? E quando aquilo acontece, eu fico assim, fogo, então afinal isto não funciona para nada, meu. Estou aqui, abri um negócio, estou bancarrota, estou a dever não sei quantos milhares de euros ao meu pai e aos meus amigos, o meu noivado terminou, eu não sei o que fazer, não consigo ir para lado nenhum, não consigo fazer nada. Então aí foi o momento, eu entrei em depressão, fiquei 12 dias sem conseguir dormir, 6 deles sem dormir nada, até que houve um dia que comprei uns comprimidos para dormir, o meu pai é que teve que pagar os comprimidos para eu dormir, e eu olhei para ele no dia na farmácia em Espinho e disse assim, não, isto não pode continuar. E foi nesse dia que eu dormi e as coisas começaram a mudar, houve um conjunto de fatores para mudar isso, mas esse foi o processo. E então, nesse processo, para mim, houve grande aprendizagem, porque hoje em dia eu olho para isso, Daniel, há mais de 10 anos atrás, e eu digo assim, fogo, ainda bem que isso aconteceu. Não é? Por isso é que eu hoje tenho um livro que se chama A Pior Coisa que me aconteceu foi a melhor coisa que me aconteceu, que não é essa história que eu conto, mas esta também é um bom exemplo. Porque uma pessoa quando está na dor, quando está no sofrimento, claro, olha para isso e Jesus, eu estou no poço, mas hoje passado 10 anos assim, ainda bem que eu passei por aquilo, meu. Eu hoje em dia, eu pelo menos tenho uma consciência diferente para não deixar acontecer isso com a minha empresa, para olhar para os números de forma diferente, para dedicar-me e focar-me naquilo que realmente importa. Então, para mim, foi uma aprendizagem maravilhosa. Eu não trocava por nada. O que é que tu fizeste nos primeiros passos? Ou seja, tu criaste eventos gratuitamente? Qual é que foi a estratégia? Sim, os primeiros passos eu criei tipo um processo sem noção nenhuma do que hoje em dia são coisas muito importantes para mim, na minha filosofia de vida profissional, que é modelo de negócio. Aliás, antes de mais, posicionamento e modelo de negócio. São duas coisas primordiais para mim hoje em dia e que eu tive os últimos 2 anos e meio a lapidar para hoje ter e estar como está. E há muito para desenvolver, como é óbvio. Mas eu nem sequer sabia destes 2 termos, nem sequer sabia que existia posicionamento nem modelo de negócio nessa altura. Então aquilo que eu fiz eu montei 3 eventos diferentes, um para trabalhar a saúde, um para trabalhar o dinheiro, um para trabalhar os relacionamentos. Agora repara, saúde, ok, até estava relativamente bem. Dinheiro não tinha cheta e relacionamentos. Ele terminou ao final do ano. E eu andava a fazer eventos para trabalhar dinheiro e para trabalhar relacionamentos. Então, no outro dia eu vi uma coisa muito bonita e que hoje eu entendo de forma diferente. Eu, na altura, quando isso terminou, eu pensei, para que é que eu andava a ensinar pessoal acerca disto? Mas hoje em dia tenho uma visão diferente acerca disso. Realmente, se tu ensinares coisas diárias que tu ainda não tens bom resultado, tu vais-te desenvolver nisso.
Porque tu vais estudar acerca disso, vais querer entender melhor, vais querer explicar, montar as coisas. E faz mesmo sentido aquele dito popular e antigo que se diz: a pessoa ensina aquilo que mais precisa de aprender. E está tudo bem. Eu sou a pessoa que mais precisa de aprender desenvolvimento pessoal. Por isso é que eu ensino desenvolvimento pessoal. Por isso é que eu trabalho desenvolvimento pessoal. Sim. Porque eu preciso disso constantemente na minha vida. Eu vejo-me a sair da linha constantemente. Eu vejo-me a passar constantemente. Então bora, siga, bora. Agora lê isto, agora encaixa isto, agora faz este evento, agora faz este retiro, agora não sei o quê. Bora, põe-te na linha novamente. Então isso foi uma coisa que aconteceu. Olha, estavas a falar e tocaste aí agora num ponto no final que era exatamente o que eu queria fazer. Fazendo aqui um fast forward, hoje em dia, obviamente estás numa posição muito diferente, certo, com 2 livros escritos, sucesso, podemos dizer. Vamos lá então. Falar os eventos cheios, esgotados, modelo de negócio todo bem montado, 4 produtos muito bem organizados e posicionamento. 150 mil pessoas, que obviamente é um número impressionante. Sim, não de agora só, já do projeto, do trajeto todo. Claro, mas apesar disto tudo, tu, que falaste aí agora, continuas a fazer retiros, desenvolvimento. Porquê? Para mim está no meu coração, está no meu sangue, está na minha alma. Eu sinto que eu preciso disto e eu sinto que eu nasci para isto. Eu sinto que isto me dá vida e eu sinto que é isto que me faz crescer. Então, eu durante muitos anos, na área do desenvolvimento pessoal, eu só conhecia o conceito dos eventos. A leitura, claro, mas os eventos. Ir fazer um evento, fazer mais um evento. Eu investi. Eu terminei de fazer contas quando alcancei 200 mil euros. Quando eu contabilizei 200 mil euros de investimento em mim, eu disse: eu não vou contar mais qual é o dinheiro que eu estou a investir em mim. Está tudo. São centenas de milhares de euros e está tudo bem. E eu não digo isto para me armar. Eu digo isto só para entenderem o nível também de compromisso que há. E às vezes as pessoas olham para pessoas com resultado e acham que as pessoas também saíram debaixo de uma pedra num pontapé. E não é verdade. É muito trabalho ao longo dos anos. E é muito trabalho mesmo ao longo dos anos. Ainda há 3 dias ou 4 dias atrás eu estava na cozinha, tinha descido de trabalhar, fiz qualquer coisa, partilhei uma vitória qualquer com a minha mulher, com a Camila, e ela virou-se assim, a minha mulher é brasileira, ela virou-se assim: amor, se a galera soubesse o que você trabalha. Você trabalha muito. E ela não está a falar só de trabalho, ela está a falar do trabalho que eu faço em mim. E do que é que ela tem que lidar sempre que eu vou para mais uma coisa e trago mais uma coisa e mais uma transformação. E é uma intensidade grande. É uma intensidade grande. Não é para qualquer pessoa poder acompanhar isso e também aguentar isso. Então, porquê é que eu continuo a fazer? Porque eu sinto que essa é a minha missão. Eu continuo a fazer porque eu sinto que isso é o que eu sou. E eu continuo a fazer porque para mim isso é o que faz sentido. E eu vejo que isso me traz crescimento, evolução e partilha. Para mim nós estamos cá para ser a nossa melhor versão e para espalharmos isso pelo mundo. E ao fazermos isso, para mim o que faz sentido é autoconhecer e desenvolvermos. Certo? Sim. Então deixa-me só, eu ia só partilhar esta ideia que acho que é importante. Durante vários anos, para mim o desenvolvimento pessoal era ir fazer eventos. Retiros, eventos, imersões, E há cerca de 4, 5 anos eu comecei a mudar o meu paradigma. Que são coisas bonitas, nós mudarmos os nossos paradigmas e as nossas limitações. E o meu paradigma começou a mudar quando eu comecei a fazer parte de grupos de mastermind. E comecei a estar em ambientes diferentes. E eu comecei a perceber o que é que estava a acontecer à minha identidade por eu estar em determinados ambientes. E comecei a perceber o impacto que tinha o trabalho continuado em determinados ambientes. E como isto também trabalhava o meu desenvolvimento pessoal, mesmo eu não estar a fazer eventos de mergulho em mim. Então eu cheguei a esta conclusão. Ao longo dos anos, eu consegui perceber que, para mim, as 2 grandes mecânicas de trabalho de desenvolvimento pessoal são a imersão em nós e o trabalho continuado. Se a pessoa consegue imergir nela e se ela faz um trabalho continuado, ela vai crescer. Ela vai crescer na área dos relacionamentos, ela vai crescer na área financeira, ela vai crescer na área do empreendedorismo, ela vai crescer na área da saúde e do corpo. Ela vai crescer. Agora, se ela não faz trabalho continuado, se ela não... Já foi a um evento há não sei quantos anos, não estou a falar para ti, tá? Há não sei quantos anos e já não... Ok, e ela não faz imersão em si. Tipo, como é que ela vai gerar resultado? É a analogia do ginásio. Claro. Eu, se quero crescer o músculo, eu vou ao ginásio, não basta ir uma vez por ano. Eu preciso de continuar. E ao mesmo tempo também preciso treinar bem, não é? Então, essa analogia para mim ajudou-me nos últimos 2, 3 anos, Daniel. Eu entendi. Imersão em nós e trabalho continuado. E um grande conceito que eu utilizo muito nos meus eventos, que é: o ambiente é mais forte que personalidade. Então, tu quando estás num determinado ambiente, isso é mais forte que a tua personalidade e nós não queremos acreditar nisso. Nós queremos acreditar: não, eu sou muito mais forte que o ambiente. Não há problema nenhum em estar aqui com esta pessoa que me drena a energia.
Não há problema nenhum em estar aqui com estas pessoas que me puxam para baixo e não acreditam em mim. Um dos principais fatores de tu gerares resultado é aquilo que as outras pessoas que estão à tua volta acreditam que tu consegues gerar. Então, eu ao descobrir isso, consegui perceber, isso está engatado no meu posicionamento, e hoje em dia é muito claro para mim qual é que é o meu posicionamento, é trabalho de desenvolvimento pessoal, é autoconhecimento, transformação pessoal, desenvolvimento pessoal. Eu andei confundido. Eu andei a posicionar-me como especialista em dinheiro, em produtividade também, e hoje para mim está muito claro, eu preciso fazer esse trabalho também de autoconhecimento e de área empreendedora também. E a partir daí também construí um modelo de negócio que hoje me permite trazer estas duas grandes mecânicas. Imersão em nós e trabalho continuado. Eu tenho 2 produtos de imersão em nós e 2 produtos de trabalho continuado. Mentorias também? Sim, tenho 2 produtos de imersão, que é o Into You Unity, e tenho 2 produtos de trabalho continuado, que é o Meaning e o Legacy. Mas porquê é que eu estou a partilhar isto contigo? Antigamente, há 2 anos e meio, tinha 13. Agora imagina, de 13 para 4. Que é uma coisa que por vezes faz confusão. Sim. A intenção também é trazer um pouco de empreendedorismo, que é uma coisa que por vezes faz confusão à pessoa empreendedora, porque a pessoa empreendedora por vezes quer ter mais para gerar mais e não entende que precisa de ter menos para ter mais foco, alinhamento e poder crescer mais. E isso foi uma coisa que eu fiz nestes últimos 2 anos. Está-me a trazer tantos insights que estás a dizer. Olha, não, ontem estava a falar com um empresário brasileiro, está a abrir operações em Portugal, na área da restauração, nada a ver com a minha área. Mas eu gosto muito de conversar, fazer perguntas. Claro. E ele enviou-me informação, eu analisei e eu olhei para o menu dele. Achei um menu gigantesco. Na área de comida saudável, etc. Achei um menu gigantesco, mas também percebi uma coisa que é, ok, às vezes é preciso passar por isso. E ele falou-me nisso, Daniel, eu tenho este menu porque eu não conhecia o mercado em Portugal. Agora já tenho 2 unidades, já estou a explorar, já sei que vou ter que reduzir este menu em 1/3. Tenho que me especializar naquilo que efetivamente as pessoas me procuram, em vez de ter uma complexidade no meu negócio, porque para ter determinados produtos eu até estava a ter prejuízo, porque eu depois não vendia o suficiente para chegar àquele produto e acaba a ter prejuízo. E a questão que estavas a falar das mentorias, eu hoje em dia, felizmente também estou envolvido em grupos desse género. Acho que, apesar de nós irmos para lá com uma intenção de não, vou evoluir o meu negócio, a evolução pessoal que vem daí, eu estava-me a rir por uma coisa, que é, eu fui para um grupo recentemente, terminou esse processo há um mês atrás e temos 2 dias mergulhados nos negócios, supostamente. E eu entro lá com o objetivo, não, vou mergulhar no meu negócio, olhar para os OKRs, os NPS, os inquéritos, todas aquelas estratégias que usamos. Mas depois há dinâmicas muito interessantes de networking, etc. E eu começo a fazer perguntas nos coffee breaks. Uma pessoa, como é que é o teu negócio, como é que não é? E começo a ter, a perceber que eu tenho muitas crenças relacionadas com determinados negócios. Há pessoas que eu olho, começo a fazer perguntas e é chapada atrás de chapada, porque eu acho que aquela pessoa tem, desculpa uma expressão que eu vou usar e hoje em dia, há uns meses atrás não dizia se calhar assim porque só dizia anteriormente, mas tinha um negóciozinho naquilo que era a minha visão, porque tem negócios brutais montados, com excelentes processos, com excelentes rentabilidades e com muito menor risco de outros grandes negócios que nós vemos hoje em dia. Então, o estar envolvido com outros empresários, e é uma coisa que é muito falada aqui muitas vezes no podcast, e que era uma coisa que há uns anos atrás para mim nem me atraía, não é? Eu ouvia falar do BNI, como todos já ouvimos falar, e até olhava para aquilo como uma seita, como falámos há pouco. Hoje em dia eu penso, é uma das únicas formas, ou uma das formas que existem, aliás, nós expandimos a nossa mente, porque de outra forma nós estamos a limitar-nos completamente. E quando eu vejo pessoas que se calhar tu olhas, são pessoas super humildes e que passas por elas na rua, não existem negócios de milhões e que trazem-te aprendizagens brutais e negócios não têm nada a ver com o meu. E uma das coisas que eu comentava contigo em off, que o podcast tem trazido aqui, é muito isso também, embora, lá está, defendo que devemos trabalhar em nós próprios também de forma intencional e não só com este dano colateral destes eventos. Hoje em dia, trabalhando esses produtos, e principalmente na área da mentoria, acredito que tu tenhas alguns empresários contigo, algumas pessoas que estejam a empreender. Tenho um grupo exclusivo só de empreendedores. Tinha essa ideia, por acaso ia-te fazer essa pergunta, tinha essa ideia. O que é que tu identificas como normalmente a maior crença limitadora que existe nesses empresários, se é que consegues detectar ali um padrão? Olha, eu neste momento tenho 2 grupos, acho que é importante também partilhar isto para entenderes e quem está a ouvir também poder entender. Eu tenho então 2 eventos de imersão, um de 3 dias e um de 6 dias, um é retiro de 6 dias, outro é um de 3 dias, que é para trabalharmos em nós, e depois tenho 2 grupos de trabalho continuado. Um deles chama-se Meaning, que é um grupo de trabalho continuado de desenvolvimento pessoal, onde as pessoas fazem trabalho de desenvolvimento pessoal continuado. Tem um conjunto de rituais durante o processo em que a pessoa trabalha em si, ok?
ok? O segundo grupo chama-se Legacy e é um grupo para empreendedores que faturam mais de 6 dígitos por ano. Ou seja, são empreendedores que já conseguiram alcançar um determinado patamar no seu negócio. E se conseguiram no seu negócio, depreende-se que também conseguiram na sua vida, não é? Porque negócio também é reflexo da vida e vida é reflexo do negócio, não é? E estão num determinado nível. Então eu trabalho diretamente com essas pessoas. É um grupo de mastermind, temos também trabalho online e trabalho presencial. Temos encontros e fazemos N de trabalho incrível, porque eu vi que isso foi uma coisa que transformou a minha vida, então eu quis trazer também para as pessoas a que eu sirvo, ok? Então, nesse grupo eu tenho o privilégio de trabalhar com empreendedores, mas no grupo do Meaning, que tem 140 pessoas neste momento, metade das pessoas também são empreendedoras e também estão na sua jornada. Sem falar que neste grupo do Meaning acontece com várias pessoas que não eram empreendedoras e já se tornaram empreendedoras. Porquê? Porque trabalham em si. Claro. Então, essa foi a minha jornada. Eu comecei a trabalhar em mim e depois tornei-me empreendedor. E eu vejo isso acontecer com as pessoas que eu também trabalho. E porquê? Que esta é a grande questão muito importante. Por causa da responsabilização. Que é o grande fator que nós trabalhamos lá no tal grupo do Meaning, que é a pessoa, se trouxer mais responsabilização à sua vida, ela vai gerar melhores resultados. Ela vai gerar melhores resultados no corpo, nos relacionamentos, na parte financeira, na sua parte profissional. Ela vai gerar melhores resultados porque ela assume responsabilização. Se ela assume mais responsabilização e ela gera melhores resultados, o que é que um empreendedor precisa para gerar melhores resultados? Responsabilizar-se pelos seus resultados, não é? Quando anda a desculpar-se, ele não consegue assumir as rédeas do seu resultado. Então, uma das coisas que mais limita os empreendedores é a vitimização. Principalmente quando eles não entendem. Sim. Porque um empreendedor, por vezes, é mais difícil entender que se está vitimizado que uma pessoa que não é empreendedora. Já está na cadeira do empreendedor. Exatamente. Fora da caixa. Eu já consegui, eu já gerei resultado, eu não sei o quê, e não estou a entender que me estou a queixar dos meus colaboradores, não estou a entender que me estou a queixar do mercado, não estou a entender que não estou a assumir responsabilização pelos meus resultados. Então, esse é um fator que é a vitimização escondida. Há muita gente empreendedora que tem uma vitimização escondida, não sabe que está a vitimizar-se e está a limitar os seus resultados. Outra grande limitação, vou só dizer aqui duas, três ou quatro, são coisas que tu sabes também. Outra grande limitação, incapacidade em delegar. Mas a incapacidade em delegar tem a ver com o quê? Tem a ver com o que se passa dentro da pessoa, tem a ver com a identidade da pessoa, tem a ver com ela ter um conjunto de limitações dentro dela, como por exemplo, ninguém faz tão bem como eu. Ninguém vai fazer. E que importa ninguém fazer tão bem como tu? Se fizer 80% do que tu fazes, é libertação de 100% do teu tempo. Captaste este conceito? Sim. Ou seja, se forem dois, são 160%. Exatamente! Tipo, se ela fizer 80% ou 50% do que tu fazes, tu libertas o teu tempo para fazer outra coisa. Então, há que delegar, há que formar, há que trabalhar e estar nesse processo. Mas há pessoas que passam anos, literalmente anos, sem delegar por causa destas crenças limitadoras. Onde é que eu quero chegar? Da minha experiência com os empresários, tal como estavas a dizer que estavas nesse grupo, que achavas que ias trabalhar as métricas e os KPIs e tudo e mais alguma coisa, mas a grande limitação é o próprio empresário. O teto do nosso negócio somos nós. O teto do resultado da pessoa empreendedora é a própria pessoa empreendedora. E para mim é aquilo, aproveito este momento para partilhar isto, para mim é aquilo que é diferenciador nos meus produtos. Por exemplo, este Mastermind de empreendedores, nós temos por base o desenvolvimento pessoal. Então, o desenvolvimento pessoal é algo que precisa de estar sempre presente para a pessoa se desbloquear e poder fazer crescer o seu negócio. Por vezes as pessoas não conseguem fazer crescer o seu negócio porque estão só a olhar para a parte técnica e não estão a entender que elas são o próprio limite e o teto que estão a bater no seu negócio. Então, isso também é uma limitação. Eu não perceber que eu sou o próprio teto do meu negócio e não evoluo enquanto líder do meu negócio. Quando a pessoa consegue fazer isso, ela gera muito melhores resultados. Sim, por acaso estava-me a lembrar de algumas partilhas nesse grupo que estava a falar e de uma pessoa que tinha essa questão ao longo do processo do delegar e ninguém faz tão bem como eu. É um trabalho muito técnico. E no último almoço a pessoa partilha comigo, não imaginas, contratei uma pessoa a semana passada, dei-lhe instruções, foi fazer, ela voltou, fantástico o trabalho. E eu vejo. E ainda há surpresas, é que às vezes as pessoas fazem melhor do que nós. Sim. Literalmente. E eu só vivi ao filme que não. Esse foi talvez uma das maiores dificuldades que eu tive, admito, e das maiores aprendizagens também, que é, eu achava que tinha que saber tecnicamente sobre tudo dentro do negócio, na área do marketing. Se vamos fazer tráfego pago, eu tenho que saber de tráfego pago. Se vamos fazer, quando digo saber, eu ia ver cursos no YouTube, eu ia ver tecnicamente e ia para as redes sociais.
hoje em dia, obviamente, se há alguma área que estamos a expandir dentro da empresa, eu tenho que ter um conhecimento mínimo para poder controlar, para saber que métricas é que eu tenho que analisar, para saber se o trabalho pode ser de forma diferente, mas tive que me libertar muito desse pensamento e foi muito difícil para mim. Principalmente em que área? Área comercial. Que era a área, eu acho que sou, não acho que seja super mas lá está, que eu trabalho há muitos anos, com muito bons resultados, e que ainda é mais difícil até, lá está, delegar e perceber que há pessoas que conseguem ainda ter melhores resultados que eu, e que eu até posso aprender com essas pessoas. E depois há uma coisa que é muito interessante, que eu percebi nos últimos anos em muitas conversas com empresários, que é o medo deles é perder o controle. Também. Eu não sei o que é que está a acontecer. E houve um empresário que me disse há uns tempos que é o medo dos empresários não pode ser o conhecimento que sai da empresa, é o conhecimento que entra e não fica. Ou seja, as pessoas que entram, que não contribuem para o teu negócio. Se tu não deres liberdade às pessoas, as pessoas não vão contribuir para o teu negócio, não vão te fazer levar o conhecimento do negócio, e o teu negócio está limitado ao teu conhecimento, porque tu não dás sequer capacidade às pessoas para expandir o conhecimento do teu negócio. Foi algo que, deste ponto de vista, eu durante muitos anos fui o gargalo, o teto, podemos dizer, do negócio, porque efetivamente eu tinha muito essa questão também. Aquela frase que tu disseste, ninguém faz tão bem como eu não dizia isso, dizia, pronto, lá vou ter que ser eu a ir fazer. Derivados dessa frase. Lá vou ter que ser eu a ir fazer isto porque ninguém está a conseguir. Era um derivado da frase e isso acontecia muito. Deixa-me adicionar aqui uma coisa, Daniel, que eu acho super interessante. Isto que nós estamos a falar do teto do negócio. Isto acontece, e isto é importante perceber, e todas as pessoas que estão a ver isto, empreendedores, ou quem quer ser empreendedor, que compreenda isto. Vai chegar a um ponto na tua vida, enquanto empreendedor, falar para empreendedores, vai chegar a um ponto na tua vida que tu vais tocar um resultado que é acima do que aquilo que tu estás habituado. Ou de faturação, ou de liberdade, ou de satisfação, ou o que quer que seja. E quando tu tocas essa linha, quando tu passas essa linha daquilo que tu estás habituado, o teu sistema, ele vai-te querer puxar para onde tu estás habituado. Ele vai-te fazer autossabotar, ele vai fazer tu gerares o pior resultado. Por exemplo, acontece isto muito na área das vendas. Se a pessoa, na primeira metade do mês, vendeu aquilo que ela está habituada a vender o mês todo, ela vai tocar viola à segunda metade do mês. Mas se ela passou a primeira metade do mês a tocar viola e ainda não fez o que ela está habituada a fazer, na segunda metade do mês ela vai ralar e vai fazer o dobro. Quantas vezes já lidaste tu isso? Sim, não, então, infinitas. E não há muito tempo. Mas isso acontece connosco, Daniel, comigo e contigo. Tu tens um resultado na empresa e estás habituado àquele resultado, já o conquistaste, relaxas de forma diferente e tal, e não sei o quê. Estás a chegar ao final do mês, ainda não chegaste ao resultado, estás habituado, tipo, tu arranjas soluções onde elas não existem. E isto tem a ver com o termostato que nós temos, aquilo que é habitual. E um dos grandes segredos que eu vejo que os empreendedores conseguem romper isto e manter é quando eles tocam nessa linha e conseguem continuar. Não é por tocar nessa linha que eu já paro. Eu toco nessa linha e continuo a desafiar-me. Isso faz uma grande diferença no crescimento. Estava a partilhar com um empresário que eu gosto muito da opinião dele e partilhei uma questão com ele no outro dia e a minha questão era, eu tenho uma determinada área da empresa que a pessoa atingiu o objetivo, mas eu achava que era possível ir bem mais longe. Mas isto, porque é que nós nos limitamos? Fui eu que defini o objetivo. E a minha questão não estava, o objetivo é baixo. E ele ouviu-me e no final ele disse assim, só uma frase, Daniel, tu tens um problema. E o problema não é o que a pessoa está a fazer. É a dimensão do teu objetivo. E eu... Ótimo. Calei, claro. Ignorei. Encaixa. Tens razão. Encaixa, vamos embora. Ótimo. E eu sinto isso. Olha, um exemplo não tem nada a ver com a área dos negócios. Acho que, se recordas, eu faço algumas corridas, gosto de correr, gosto de participar em provas. E achava que até já tinha um ritmo interessante, etc. Até que um dia tomei uma decisão de fazer uma maratona e contratar um apoio. Que bom. Personalizado. Ali durante um ano trabalhei com o Eduardo, acho que ele costuma ouvir o podcast, e é muito engraçado que aquilo que eu achava que era o meu limite foi ultrapassado. Porquê? Porque não era eu a colocar os limites dos meus treinos, certo. Era ele que dizia, não, vais fazer este treino a 3,50 e eu Eduardo, 3,50? Não, faz, se não conseguires 800 metros faz 500. E aquilo que eu achava que era correr, vou dar um exemplo, 10 km em 43 minutos, já era ótimo, de repente eu corro em 39. Porquê? Porque para quem não é da área da corrida é um grande melhoramento. Parece pouco, exatamente, são só 4 minutos, mas é muito difícil. Mas porquê? Porque ele pegou no meu teto e disse, não, o teu teto não é aqui, o teu teto é aqui. Certo. E a partir do momento em que ele diz aquilo, que ele começa a me dar estratégias, por isso é que também é importante, uma aprendizagem que eu tive também nos últimos anos, é termos alguém que olha para o nosso negócio.
fora, mostrar os grupos, coaches, a consultora, o que lhe queremos chamar, mas ter alguém que olha de fora. Nós estamos sempre muito envolvidos e às vezes não conseguimos ter essa clareza dos nossos negócios. Neste caso foi na corrida. Eu achava que não. Eu acabava nos top 10% das pessoas que correm. Aquilo para mim já me enchia o ego. Certo. Então já estou nos top 10, até perceber que não, eu estou-me a limitar claramente e posso estar ali. E isso acontece nos nossos negócios regularmente. Indo aqui um bocadinho mais novamente para o teu percurso, qual é que foi a decisão mais difícil que tu tiveste até hoje, além de fechar aquela empresa, se calhar pode ser essa, e de que forma é que isso moldou e te fez chegar aqui hoje em dia? Decisão mais difícil e como é que me moldou? Eu consigo identificar duas. Uma delas tem a ver com ter decidido tornar-me empreendedor, que eu já contei um pouco. E isso foi uma decisão difícil, apesar de eu ser uma pessoa, ou deu aí era mais, mas hoje sou na mesma, assim, impulsivo, decido, bora! Eu tenho essa energia, essa intensidade para o fazer. Mas esse foi uma decisão muito difícil porque foi totalmente buraco, foi totalmente tiro no escuro e foi totalmente sem saber o que ia acontecer. E eu fui. A outra decisão difícil tem a ver com a área íntima, relacional. Tem a ver com parte pessoal. Tem a ver com ter decidido realmente querer construir uma família que eu tinha um conjunto de crenças limitadoras em relação a isso. Então, para mim, isso foi uma decisão muito difícil de assumir enquanto homem e enquanto pessoa, que eu tinha um conjunto de limitações em relação a isso, que eu precisava de trabalhar e que ainda continuo de precisar de trabalhar, mas a verdade é que hoje em dia, em família, com o meu filho, com a minha mulher, é uma coisa que eu nem sequer sabia o que era esse sentimento, dessa forma. Então, pegando numa profissional e pegando numa pessoal, estas foram duas decisões difíceis de tomar, que foi preciso muito trabalho em mim para eu conseguir fazer e que hoje em dia eu vejo os resultados disso na minha vida. Sim. Se tivesses que olhar para uma pessoa que está no lugar do Luís, que estava no Homes Place e que dá este salto, mas está com muitas dúvidas, que sinais é que tu achas que hoje em dia olhas para trás e que estavam lá, que tu sabias que um dia ia dar certo? Se é que consegues identificar algum sinal que essa pessoa poderá identificar? Eu não sei se as pessoas vão gostar do que eu vou dizer, mas eu acho, porque é uma coisa que pode não parecer muito balizável ou medida, mas para mim um sinal claro é o sinal da fé. É a pessoa ter uma tal crença que vai por onde tiver que ir, então vai, segue o que tens que seguir. Outro sinal é o sinal do compromisso. Se a pessoa está de facto comprometida, esta semana tive encontro com o meu grupo de trabalho continuado lá com o Meaning, e uma das coisas que eu trabalhei com as pessoas foi a diferença entre estar interessado e estar comprometido. Estivemos a trabalhar sobre esse conceito. E por vezes não estamos interessados, não é? Às vezes estamos interessados, outras vezes estamos comprometidos. Sim. Comprometido é diferente de estar interessado. Como é que se chamava, cara? Acho que é Les Brown, acho que era Les Brown, costumava usar uma piada muito bonita. Eu ouvia muitos áudios no passado, hoje também ouço, mas ouvia áudios repetidamente, decorava os áudios todos e não sei o quê, pronto, um conjunto de coisas. E ele costumava usar uma piada muito interessante que é, quando tu comes ovos com bacon, é habitual esta piada, a galinha estava interessada, o porco estava comprometido. O porco deu o bacon, morreu para isso. A galinha só meteu um ovito e estás a comer o vinho dela, não é? Então, quando nós estamos interessados, é diferente de estar comprometidos. E por vezes nós achamos que estamos comprometidos e estamos só interessados. Se forçar um bocadinho já não dá para mim, tal como a corrida que estavas a dizer. Eu estou mesmo comprometido a correr a 3,50 ou força um bocadinho, sinto qualquer coisa, já não dá, parece que o coração parece que a respiração já não vou. Então é diferente de estar totalmente comprometido. E eu sinto um compromisso muito grande com esta missão de trabalhar em mim e de trazer isso para as pessoas com quem eu trabalho e para mim isso faz uma diferença muito grande. Então fé é um sinal claro, a olhar para esse Luís, compromisso a fazer o que for preciso fazer, se for preciso morrer neste caminho, metaforicamente, mas bora, siga, não é? Claro que não é para morrer. Então, esses sinais são sinais que, para mim, naquela altura, muito claros. Como é óbvio, há outros sinais mais racionais e que são importantes quando montamos estratégias para o negócio, e modelo de negócio e um conjunto de coisas importantes também, mas aí eu não tinha nada. Obviamente. Eu não tinha rigorosamente nada. Já percebemos há pouco. Obviamente que há aqui, e deve haver, pessoalmente
para pessoas que... Eu falava disso há pouco com a Alvina para cá também, na questão de quando eu entrei no imobiliário. Para mim, eu tive um pensamento que é, ou é agora que eu vou arriscar a minha vida, tenho 25 anos, 26 anos e ok, vou dar o salto, porque lá está, o plano B nessa altura era fácil, era se tudo correr mal eu volto para a casa dos meus pais. Pior dos cenários. E embora, é uma coisa que é muito importante nesta fase, que a mim me aconteceu muito, não sei se a ti te aconteceu, foi, eu tentei aconselhar-me com pessoas à minha volta. E toda a gente, à exceção de uma pessoa, comentei isso há pouco até ali com a Bruna, me disse, não vais, tu és louco, és burro, houve essas expressões todas. Mas lá está, agora que estás a falar, eu queria muito, eu não queria aquilo. Eu não queria, era passar pelo que eu tinha passado. No meu caso foi estar a trabalhar numa multinacional que entrou em insolvência e deixou de me pagar ordenados. Não por acaso foi o imobiliário que surgiu. Se fosse outra área que eu tinha uma coisa bem definida para mim, que é, eu tinha um determinado estilo de vida, tinha que ser uma área que me permitisse manter aquele estilo de vida e que me permitisse que eu fosse eu responsável pelos meus resultados. Na altura eu não sabia o que era, não tinha... apesar de ter, lá está, empresários na família, etc., não era sequer uma opção para mim começar um negócio, e o imobiliário surgiu ali e eu decidi agarrar aquela oportunidade. Mas há aqui duas questões que são muito importantes, pelo menos no meu percurso, que é, primeiro, ignorar as pessoas que não acreditavam em mim, porque tu sabes, falamos aqui das pessoas à nossa volta, que nos subam a energia, e está tudo bem porque aquelas pessoas têm um padrão delas do que é a segurança e do que estão dispostos a fazer, se calhar, e pode ser diferente do nosso, e acho que é uma das formas de avaliarmos. E a outra que eu agora olho para trás é, não, também tomei isso porque eu estava num momento da minha vida em que eu efetivamente podia correr os riscos. Hoje em dia, se cá tenho um filho, etc., posso correr riscos, mas tenho que ter outro tipo de plano para poder correr os mesmos riscos. Pelo menos é aquilo que eu penso. Estamos a conversar já há algum tempo. Tranquilo, mas deixa-me dizer mais uma coisa que acho que é importante. Para todas as pessoas que estão a ouvir isto e que de alguma forma ou se querem tornar empreendedoras ou querem ser mais empreendedoras ou gerar melhor resultado. Ser empreendedor ou empreendedora é uma questão de vibração, é uma questão de frequência, é uma questão de energia e é uma questão de identidade. A pessoa empreendedora, ela vai encontrar a solução que for. Por isso é que é muito mágico tu estares num ambiente apenas de empreendedores. Quando eu faço parte de vários grupos de Mastermind, mas quando eu estou no meu grupo de Mastermind, lá no Legacy, o pessoal está tum, e tu estás num ambiente onde as pessoas vibram na mesma energia. E se há uma pessoa que se está a vitimizar, os outros, então, mas o que é que se passa? Vamos embora, é fazer isto, é preciso fazer aquilo. O pessoal não vai todo. Não é? Então, o ser empreendedor é outra frequência. É outra identidade. E aquilo que se vê muitas vezes é a pessoa ser empreendedora e ela ainda não ter uma identidade empreendedora. Ela continua com uma identidade de colaboradora ou uma identidade de vitimização, ela ainda não é totalmente empreendedora. Por exemplo, nós conhecemos de uma experiência que eu tive profissional na Allken, proveniente da N-Brand, e eu, quando estava na Allken, que foi a segunda grande experiência que eu tive empreendedora depois da primeira que eu contei, eu não era um verdadeiro empreendedor. E esta é que é a verdade. Sim. Porque eu tinha um sócio que era o verdadeiro empreendedor, que era gestor do negócio, que fazia... Sempre que eu tinha que tomar uma decisão que eu não sabia, eu pedia para ele tomar. Então, e ele tomava. E eu não era o verdadeiro empreendedor. Depois de sair da Allken e começar com a marca Luís Fernando, é que eu consegui entender muito melhor, porque eu ainda não tinha entendido o que é uma identidade empreendedora. Quando tu estás ali e tu tens que arranjar uma solução ponto final. E também proporcionar que a tua equipa traga soluções. E é uma frequência diferente, Daniel. Eu sei que sabes que eu estou a falar mais para as pessoas. Tipo, a pessoa precisa de entender que se ela quer ser empreendedora na vida, ela precisa se colocar nesse ambiente, ela precisa estar com pessoas que vibram nessa frequência e ela precisa de se permitir absorver isso. Porque vai fazer confusão. Vai fazer confusão à tua forma de pensar, vai fazer confusão à tua forma de ser, vai fazer confusão à tua forma de ver o mundo, porque as pessoas que são empreendedoras, elas vibram numa frequência diferente, elas têm uma energia diferente, não estou a dizer se é melhor ou pior, elas têm uma energia diferente, elas pensam de forma diferente, elas agem de forma diferente e elas proporcionam coisas na vida de forma diferente. Então, quando eu, nesta minha jornada, eu nos últimos 4, 5, como eu estava a dizer antes, quando comecei a participar de grupos de Mastermind, eu comecei a perceber isto e, caraças, olha a identidade desta pessoa. E comecei, deixa entrar dentro de mim aquilo que para mim faz sentido entrar dentro de mim. Ok, deixa-me assimilar isto. Então, este assimilar do ambiente, tu vais assimilando a tua identidade empreendedora e vais-te tornando ao longo da jornada. Sim. E há pessoas que ficam 10 anos a ser empreendedores sem ser empreendedores.
E há muitos ou 20 que são anos. empreendedores dentro de instituições e depois E há falta o pessoas que salto. são empreendedores dentro de instituições e que não querem ser empreendedores a nível de montar um negócio e está tudo bem, são aquilo que se chama intraempreendedores nas empresas, não é? Que é maravilhoso. Isso estás a dizer agora dos grupos de mastermind é muito interessante, porque eu, no último jantar que tive com esse grupo, eu ouvi uma frase que foi: aqui eu sinto que posso partilhar as minhas dores e que não há, e que vem o faz isto, faz aquilo, e não vem o ok, pois, claro, então é o mercado lá fora, é o governo que agora mudou, é isto, é aquilo, portanto é efetivamente muito diferente a vibração. Olha, tenho aqui mais uma última pergunta. Bora. E depois uma pergunta surpresa do convidado Vamos anterior. E uma última pergunta que eu gosto aqui de fazer, que é qual foi o melhor conselho que tu recebeste até hoje? Melhor conselho que eu recebi até hoje. O melhor conselho que eu recebi até hoje é aquilo que me veio logo. Estava aqui a ver se procurava outro, mas o primeiro que veio, vou dizer, foi do meu pai. Esse foi o melhor conselho que eu recebi até hoje. Moldou toda a minha vida e moldou tudo aquilo que eu sou. Por isso, nada acontece por acaso na nossa vida. E os nossos pais não são por acaso, e por isso é que é tão bom nós resolvermos com os nossos pais. Fica esta sugestão para os empreendedores: se tu queres ser um melhor empreendedor, tu precisas te resolver com o teu pai e com a tua mãe, tu vais ser melhor empreendedor. Mas o melhor conselho que eu agora me lembro que recebi foi o meu pai, que uma vez no café eu estava a ler o jornal desportivo, e ele virou-se para mim e disse assim: tu precisas de ler outras coisas, só ler jornais desportivos, precisas de ler outras coisas para evoluir. E o desenvolvimento pessoal não estava no nosso espectro. Sim. Eu era miúdo. Mas aquilo ficou-me. Hoje eu já li quase 700 livros de desenvolvimento pessoal. Este ano vou bater os 700. E às vezes partilho com o meu pai. O meu pai também começou a trabalhar nele há mais de 17 anos atrás, porque nós começamos ali mais ou menos no mesmo período. Inclusive ele até foi fazer uma formação que eu queria e não tinha dinheiro ainda. Depois fui juntar dinheiro, só fiz passado um ano, mas ele foi primeiro. Foi bonita essa história. Mas esse foi o melhor conselho que eu recebi. Aquilo ficou-me no meu inconsciente, e a verdade é que quando o momento chegou eu comecei a absorver, a estudar, a desenvolver-me. Felizmente percebi quando saí da universidade não era para parar, na verdade é um começo. Sair da universidade não é um fim, e ainda bem, porque hoje estou numa área totalmente diferente, mas ao mesmo tempo totalmente igual, porque é ser professor na mesma de desenvolvimento pessoal. Então esse foi um conselho muito bom, dos melhores conselhos que eu me lembro que recebi. Boa. É engraçado, se calhar esse conselho ficou lá gravado, depois aquele ambiente que tu vês dos livros é que acaba por estimular. Sem dúvida. Engraçado. Olha, temos aqui uma pergunta então do convidado anterior. Vou-te pedir depois no final também para deixares uma pergunta para o próximo convidado, sem saber quem é o convidado, porque é aqui, que é, neste caso ele colocou: ser empresário é muitas vezes ter a capacidade de enfrentar desafios e seguir em frente. O que consideras mais importante para te manteres num elevado nível de resiliência? Aquilo que eu considero mais importante para nos mantermos num elevado nível de resiliência é aquilo que eu considero literalmente o melhor investimento que nós podemos fazer na vida. E para mim o melhor investimento que nós podemos fazer na vida é trabalharmos em nós. É o nosso próprio desenvolvimento pessoal. Acho que isso é o melhor presente que nós podemos dar aos outros. Isso é o melhor presente que nós podemos dar a nós. O desenvolvimento pessoal, o trabalho em nós, pode nos fazer continuar a ser resilientes no negócio, entender o que é que se passa connosco, podemos nos tornar melhores líderes, podemos evoluir. Uma das grandes minhas aprendizagens nestes últimos 1, 2, 3 anos é tomar consciência do líder que eu não sou e que eu achava que era, e que eu quero ser, e o que eu preciso ainda de trabalhar para ser. Então isso para mim vem com desenvolvimento pessoal. Para mim, é a minha experiência de vida. Então, literalmente, para mim, o melhor investimento que nós podemos fazer é o trabalho do desenvolvimento pessoal. A título profissional e a título pessoal. Eu hoje vejo enquanto pai, e tenho muito para evoluir também, mas Jesus, o pai que eu seria há 10 anos atrás, não tem nada a ver com o pai que eu sou hoje. O que eu trago para a família, o que eu suporto, o que eu sustento, a capacidade de consciência, a capacidade de pedir desculpa. Ainda hoje aconteceu com a minha mulher, aconteceu uma coisa hoje de manhã. Ela chegou, ela depois saiu, depois voltou, disse-me que não gostou de uma coisa que aconteceu, e eu fiquei, e consegui pegar naquilo. Não, calma, levantei-me, passado uns minutos, fui-lhe dar um beijinho, fui-lhe pedir desculpa, e ela, ok, e ela também pediu desculpa por uma coisa, estás a ver? E tipo, é uma coisa simples, é do dia-a-dia, mas aconteceu hoje de manhã, e se calhar se não acontecesse eu estava aqui com outra energia, e estava lixado o dia todo, mas isto vem com desenvolvimento pessoal, tipo, ok, é só o teu ego aí que agora ficou ferido porque ela disse que não gostou disso e agora tu não consegues ir lá pedir desculpa. Então,
em tantas coisas, estás a ver? Então eu estudei muito o Jim Rohn, que é um grande da área do desenvolvimento pessoal, que ele costumava dizer algo, e com certeza tem influência nisto, que eu vivo de o melhor investimento é trabalharmos em nós, que é trabalha mais em ti do que trabalhas no teu trabalho. Então ele costumava dizer isso. Trabalha mais em ti do que aquilo que trabalhas no teu trabalho, porque aquilo que tu trabalhas em ti ninguém te pode tirar, nunca te vai poder tirar, e isso vai te fazer alcançar coisas que tu nem imaginas ser possível. Essa foi uma das razões pelas quais eu peguei nos 23 mil euros e investi em mim. Porque então vamos pôr à prova aquilo que eu ouço outras pessoas dizerem. E então eu coloquei à prova. Hoje em dia eu não me arrependo, ainda bem que eu o fiz, não é? Então para mim isso é muito Já ouvi uma frase semelhante que é o desenvolvimento que tu provocas na tua vida não é das 9 às 5, é nas restantes horas. Vai dar mais ou menos à mesma conversa. Olha, não tinha aqui previsto, mas cá vou-te fazer também uma pergunta, tendo em conta que falaste aí dos 700 livros que leste. Para quem quer empreender... seja um livro, uma experiência, uma formação, podes aconselhar os teus momentos, as tuas Into you, unity, meaning e legacy. É isso que a pessoa tem que fazer. Imagina que a pessoa só pode fazer uma coisa. Pode ser um livro, pode ser um evento, pode ser entrar num grupo de mastermind. O que é que tu aconselharias a quem quer iniciar na área do empreendedorismo? Não, se for só uma coisa, não posso aconselhar um livro, porque acho que é pouco. Mas há um livro muito bom que eu posso aconselhar. Eu tenho vários, né? Eu leio muito acerca de empreendedorismo hoje em dia, porque eu ando a trabalhar essa área. O Mito Empreendedor é um livro muito fixe para quem quer olhar para empreendedor. Mas eu não aconselharia apenas um livro. Eu aconselharia uma filosofia de vida. E uma filosofia de vida que depois tem como resultado um estilo de vida. E essa filosofia de vida, como resultado um estilo de vida, é o trabalho continuado em nós. É isso que eu recomendaria. É isso que eu vejo que faz diferença, que tem a ver com a construção de identidade. Lapidação de identidade. É isto que faz diferença na construção de resultados. Como homem, como mulher, como profissional, como empreendedor, como pai, como mãe. Se quero melhorar, eu preciso melhorar o ser. E para melhorar o ser, eu preciso lapidar a minha identidade. E para isso, eu preciso fazer trabalho continuado. Então, era isso que eu sugeria. Arranja uma forma de trabalhares continuadamente em ti para tu daqui a 10 anos olhares e dizeres assim, fogo, uou, é mesmo verdade. Onde é que uma pessoa pode chegar? É engraçado que há um empresário que passou aqui no podcast disse uma frase que me marcou, que foi o meu problema não é o que eu sei que não sei, porque isso eu vou aprender, é o que eu ainda não sei que não sei. Que a minha procura diária é eu encontrar aquilo que eu ainda não sei que não sei. Certo. Níveis de consciência diferentes. Exatamente. Luís, muito obrigado. Obrigado eu pela presença, pelas partilhas. Vamos colocar as redes sociais do Luís também na descrição do podcast. Sigam e até um próximo episódio.